Olá, camaradas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. O noticiário político brasileiro tem sido tomado, nas últimas horas, pelas eleições da Argentina. De fato, essa tem sido uma grande preocupação do Brasil, por duas razões pelo menos. Primeiro, porque a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil. E segundo, porque há um projeto encabeçado, sobretudo, pelo presidente Lula, de integração de toda a América Latina e da África, naquilo que a gente tem genericamente chamado de Sul Global. A Argentina, portanto, desempenha um papel importantíssimo. Daí a nossa atenção, a atenção do Brasil para as eleições argentinas. Além de que, claro, serve também como, assim como o Brasil serviu, os Estados Unidos também serviram, como este laboratório de estudos acerca da posição, da ação da extrema-direita nos processos eleitorais. Pois bem, houve uma certa surpresa, porque o Sérgio Massa partiu na frente no primeiro turno. Bem, de fato, isso não é tanta surpresa assim, porque é um processo mais ou menos natural das políticas, das eleições. Aqui mesmo no Brasil, nós vimos no ano passado, diante da iminente vitória do Lula no primeiro turno, nós assistimos a uma rearticulação das forças políticas, inclusive da grande mídia, mas por outros interesses, falaremos já já, a fim de empurrar a eleição para o segundo turno, concentrando os votos em Jair Messias Bolsonaro. O que fez, claro, que outras candidaturas, como a Simone Tebet e o Ciro Gomes, perdessem força, perdessem tração na reta final. Ora, os votos foram concentrados em Jair Messias Bolsonaro a fim de evitar uma vitória do Lula no primeiro turno. Pois bem, o Sérgio Massa passou à frente e passou por quê? Porque houve uma mobilização das mães da Praça de Maio, de idosos e idosas que foram votar. Ainda assim, o contingente de abstenção foi altíssimo, em torno de 25%, como tem acontecido também em todas essas eleições que nós temos presenciado. Mas veja, o Massa agora já anuncia que correrá atrás da terceira colocada para um governo de unificação nacional. Tá? Isso é importante também, porque lá o Massa parece agregar esse mesmo discurso que nós assistimos aqui, o discurso da democracia e contrário a uma volta ou uma possível restituição, ainda que parcial, de um processo autocrático, ditatorial na Argentina. Isso tudo deve nos levar a pensar, sim, e pensar nesses processos eleitorais em que a extrema-direita participa. Agora eu quero chamar a atenção para duas questões. Além disso que eu falei, mas falei brevemente, só pontualmente, eu quero chamar a atenção para duas grandes questões neste processo eleitoral que envolve a Argentina. Como eu disse, repito, para além daquilo que eu pontuei, tá? Veja, a primeira coisa que é importantíssima é a tendência de internacionalização, né? Ou melhor, de nacionalização desses grandes temas internacionais. As eleições nacionais se concebem cada vez mais internacionalizadas, tá? Veja bem o que eu quero dizer. As eleições nacionais acabam trazendo para dentro do país esses grandes temas da política internacional. Nos Estados Unidos foi assim, na eleição do Joe Biden, quando trouxe o tema do meio ambiente. Nas eleições do próximo ano não será diferente, permanecerá o tema do meio ambiente, mas deve-se agregar a isso a questão da guerra, tá bom? Israel contra Hamas, na verdade, para a tomada de todo o território palestino. Então, essa internacionalização dos grandes temas nas eleições nacionais é uma tendência dessas eleições no século XXI. À medida, claro, que o próprio capitalismo se avança e avançam também os meios e modos de comunicação com as redes digitais, com as mídias sociais. Não significa que isso estivesse fora em anos anteriores, tá? Por exemplo, durante a Guerra Fria, o anticomunismo era um tema presente em várias eleições nacionais, mas não no nível e na profundidade que nós temos assistido agora. Veja, por exemplo, como tem sido a questão do Milei,
tá bom? Além desse anticomunismo, ele tem colocado a questão contrário, tá? Colocado-se contrário a essa integração latino-americana, a participação nos BRICS e etc. E os BRICS serão importantíssimos quando essas duas guerras chegarem ao fim. Por quê? Porque nós estamos assistindo também o esgotamento daquelas grandes organizações do pós-guerra. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, que não têm sido capazes de dar conta dos grandes problemas contemporâneos. Além do que, esses próprios organismos capitalistas, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que tem um papel importantíssimo na crise da Argentina, também não conseguem encontrar soluções. Tá? E aí, claro, desponta o Banco dos BRICS, essa aliança do Sul Global e a possibilidade de um reordenamento geopolítico em todo o mundo. Então, esses grandes temas internacionais, eles vão pautando também as eleições nacionais. E dentro de cada Estado-nação não é muito diferente. Porque veja você, as eleições estaduais e até municipais acabam sendo pautadas também por estes grandes temas. Veja como é que foi, por exemplo, no ano passado, como é que foram as eleições em alguns estados brasileiros. Tá? E o que se avizinha para o próximo ano não é diferente. Tá bom? As eleições municipais do próximo ano devem ter também estes grandes temas, estas grandes pautas internacionais. Veja, por exemplo, essa centralidade que deve tomar, que já toma agora, tá bom? A guerra de Israel contra a Palestina. Então, esse é um primeiro aspecto importantíssimo. Como estes temas da agenda internacional vão pautando as eleições nacionais. Um segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, que também é importante, é que a campanha do Massa, do Sérgio Massa, foi muito feliz quando não se permitiu tragar pela agenda, pelos temas colocados pela extrema-direita, tá bom? Nós tivemos essa experiência aqui em duas eleições. Primeiro, na eleição de 2018, e nós vimos que não tem como nós vamos utilizar aqui uma metáfora, tá? Nós guerrearmos no campo do adversário, tá? Por quê? Porque esses temas, eles são temas que mais dividem do que agregam. E alguns deles são muito particulares e não ajudam no debate público geral de toda a sociedade. Então nós vimos isso em 2018 e não tem como ficar correndo para apagar esses incêndios que esses pequenos temas eles vão trazendo. Eu não estou dizendo que eles sejam de todo irrelevantes, tá bom? Eles são relevantes para certos segmentos da sociedade brasileira, mas não para o todo da sociedade. E em 2022 nós vimos uma outra tendência. Nós vimos uma tendência da campanha que saiu vitoriosa de pautar o debate público e econômico pelos grandes interesses nacionais. E a campanha do Sérgio Massa fez isso. E me parece que foi um acerto gigantesco. O Massa diz claramente que a intenção dele é uma Argentina com emprego e com segurança pública. Quer dizer, ele está pautando os grandes temas nacionais. Ele não está entrando, se deixando tragar, entrando no olho do furacão daquelas pautas da extrema-direita, em que a gente não caminha confortavelmente, porque não debate os grandes temas da política nacional. Então, eu penso que o Massa acertou muito. E agora, claro, os dois candidatos, tanto o Massa quanto o Milei, devem correr atrás aí das alianças, especialmente com a terceira colocada, tá bom? Mas vamos assistir com calma, com cautela, ainda falta muito para o segundo turno, mas certamente a candidatura do Massa segue firme, segue em vantagem. Agora, a passagem da candidatura do Milei ao segundo turno não deixa de ser uma vitória. Então, o Milei está certo, a meu ver, nesse discurso que ele endossa. É uma vitória, ele está no segundo turno. Eu também concordo com isso. Agora, veja, não é de hoje que nós sabemos que em todas essas sociedades que têm vivido esses processos eleitorais, essas sociedades contam com um piso e, claro, consequentemente, com um teto de votos da extrema-direita, tá bom? No Brasil não é diferente. Nós temos aí pelo menos 25% do nosso eleitorado que vota com a extrema-direita.
na Argentina eles têm também um número parecido com o nosso. Então não é de surpreender, não é de assustar. Agora, claro, quando tem esse número, isso representa, como eu disse, um piso, mas representa também um teto. E talvez o Milei já tenha chegado nesse teto. O que o impeça, claro, de avançar tendo uma condição maior de votação, tá bom? Muitíssimo obrigado por sua presença e participação, mas escreva aí o que você pensa sobre as eleições na Argentina, quais foram os aspectos que chamaram mais sua atenção. Talvez, claro, eu nem os tenha mencionado aqui, mas é importante, tá bom? Que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, se for do seu interesse. Curtir e comentar, por favor, faça isso. Mas compartilhar, se for do seu interesse. E se também desejar, faça parte do nosso clube de membros. Muito obrigado.